Bom dia, Igreja do Senhor. Glórias a Deus por essa manhã, por mais esse início de semana. Venho então compartilhar com todos uma palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Uma palavra de encorajamento, de renovo e de força para todos nós, que diz o seguinte: Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército enorme que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Betanaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, oh aleluia. Então os levitas, descendentes de coatitas e os coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia! Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros.
Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje este lugar é chamado de Vale de Beraca, ou seja, Beraca quer dizer bênção, louvor. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram-se alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o Senhor, o seu Deus, lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia, amados. Queria então trazer, a figura de Josafá como a nossa figura diante do Senhor. Claro, Josafá era um rei, Ele tinha não só o cuidado com a própria vida, a família, mas ele também tinha um reinado, ele tinha muitas vidas que estavam ali sob o comando dele. Mas o que nós vemos no posicionamento de Josafá? A primeira coisa que Josafá fez, ele não confiava na força dos carros nem do exército, mas Josafá, ele estava totalmente confiante no Deus da salvação dele, no Deus em quem ele realmente havia colocado toda a dependência e a confiança da vida dele. A primeira coisa, quando vem um momento onde ficamos alarmados, preocupados, com medo, ansiosos, o primeiro ponto que a gente vê aqui na vida de Josafá. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Josafá, ele se submeteu à vontade de Deus. Josafá, ele buscava a direção do Senhor. Josafá proclamou um jejum para quê, amados? Jejum significa aonde a nossa carne diminui e o espírito cresce, aonde alimentamos o espírito e ficamos sensíveis à voz do Senhor. E era para isso, Josafá queria ficar sensível à voz de Deus. Ele não queria ficar ouvindo os murmurinhos, ele não queria dar ouvidos a vozes que geravam mais alarde sobre ele, para querer gerar inquietação na alma, na mente. Mas Josafá, ele decidiu fazer algo que é o que o Senhor manda eu te dizer. Primeiramente, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, o Senhor manda te dizer. Segundo, busque a presença do Senhor. Medita na palavra de Deus. Busque as promessas do Senhor e lembrem quem é teu Deus. Não temas, o Senhor te diz. Apenas tão somente creia. E para nós crermos, precisamos exercitar a nossa confiança. E para existir confiança, eu preciso ter intimidade com essa pessoa. E para ter intimidade, eu tenho que ter comunhão. E para ter comunhão é através da oração. E é o que o Senhor chama o seu povo. Orai, orai sem cessar. Buscai a presença de Deus. E é o que acontece quando a gente se aproxima da presença de Deus. Podemos fazer essa oração como Josafá fez. Ele declarou: Tu, Senhor, dominas todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então, amados, ninguém pode opor-se ao Senhor. A vontade de Deus é soberana. E algo precioso que Josafá declara aqui, ele diz: se alguma desgraça nos atingir, castigo da espada, peste, fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, nós levamos o nome do Senhor. E o que o Senhor ele fala lá em Abacuque, quando também estavam passando por um momento muito difícil, Abacuque faz aquela linda adoração diante do Senhor, que mesmo que não haja o fruto na videira, mesmo que não haja o fruto na vide, não haja o fruto
nos parreirais, né? Mesmo que não haja o gado no curral, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, a gente se alegra em Deus, a gente busca a presença de Deus, porque sabemos, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, nós devemos sim nos colocar, nos submeter à vontade de Deus, né? E quando passarmos pelas aflições, devemos sim fazer como Josafá também fala, nos colocarmos na presença dEle em adoração. Ontem à noite o Senhor só me vinha esse louvor declarando, e é isso que o Senhor chama a sua igreja. Amados, é isso. É o tempo em que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É bom adorar quando está tudo bem? Ok. É bom adorar também quando as coisas nem todas elas estão indo tão bem, quando estamos ansiosos, preocupados. Vamos buscar usar a arma da adoração para que a nossa alma se aquiete e para que possamos estar sensíveis à instrução do Senhor. E qual foi a instrução de Deus aqui para o rei Josafá? Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Então, amados, o que o Senhor fala aqui para Josafá como instrução? Ele diz assim: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amados, permaneçam firmes, tomem as suas posições. Precisamos nos posicionar, é um tempo de posicionamento. Posicionamento, orando, jejuando, clamando, intercedendo. Sim, adorando e buscando a face de Deus, para ouvir e estarmos sensíveis à voz do Senhor e não o que o mundo está ecoando aí afora. Precisamos sim lembrarmos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então o Senhor te diz: permanece firme, não tenha medo, não desanime, mas tome a tua posição, meu exército. Te coloca de joelho, porque essa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais desse mundo. Entende, amados? Precisamos nos posicionar. E quando ele diz aqui: escutem, Judá, povo de Jerusalém, mais uma instrução que Deus fala: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Então, amados, tenham fé no Senhor. E para termos fé novamente, precisamos, para ter fé eu preciso confiar, para confiar eu preciso ter intimidade, para ter intimidade eu preciso estar em oração, lendo, meditando na palavra de Deus, alimentando o Espírito para que a minha carne diminua. E o Senhor fala: cantem, adorem, deem graças ao Senhor, pois seu amor ele dura para sempre. E depois o povo pôde sim viver um tempo de colher os frutos, né? Colher os frutos. A palavra de Deus diz que os sofrimentos, as tribulações que vivemos aqui não se comparam à glória futura que nos aguarda na eternidade com o Pai. Então adore, faça louvores, levante sim, cante, adore, levante a tua boca para declarar palavras de louvor ao nosso Deus, porque foi isso que o povo fez. E aquele lugar ficou chamado de Vale de Beraca, o Vale de Bênçãos. Que possamos, a começar pela nossa vida, ser um testemunho a proclamar neste mundo, aonde todos estão por vezes desanimados, abatidos, muitos vão ficar em situações difíceis de calamidade, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É o que o Senhor manda te dizer. Voaremos altos como águia se permanecermos confiantes em Deus, né? E muitos virão a conhecer o nosso Deus através do nosso testemunho. Ensinamentos práticos contra o medo, contra as angústias, né? Primeiro, reconheça diante do Senhor, assim como fez Josafá,
aquilo que possa estar te gerando medo. Segundo, afirme a sua dependência por Deus e em Deus. Terceiro, encha-se das promessas de Deus, medite na palavra do Senhor e declare a soberania dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a nossa nação. Quarto, peço que você precisa com humildade e confiança. Quinto, aquiete o teu coração para ouvir o que Deus tem a dizer. Ele fala com você através da sua palavra no seu coração. Sexto, seja obediente ao que Deus te dirigiu. Sétimo, continue adorando a Deus. Oitavo, dê declarações de fé. Não fique exaltando o problema e haja em coerência com sua fé. Nono, persevere crendo e adorando a Deus, certo de que a sua vitória chegará. Tenha as melhores expectativas. Décimo, curta a sua vitória e alegre-se. Alegre-se na promessa de Deus para a tua vida. 11, tenha um coração permanentemente grato. Aleluia. 12, seja um testemunho vivo. Todos verão que o Deus a quem você serve é realmente fiel à sua palavra. Amém, amados. Vou então terminar esse tempo aqui fazendo uma breve oração aqui com vocês. Querido Deus, amado Pai, obrigada pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu declaro pela fé o Teu renovo sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, que aonde havia desânimo, venha um renovo de ânimo e de forças. Aonde havia abatimento, apatia, tristeza, um renovo da alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu declaro pela fé, Senhor, um renovo da Tua paz sobre a mente e o coração dos meus irmãos. Para que todas as vozes que estavam dando ouvidos, gerando qualquer medo, qualquer tipo de pensamento mau, Senhor, repreende, Deus, toda essa seta inflamada e traz, Senhor, um renovo sobre a mente, um renovo, Pai, para que sejam os Teus pensamentos que são mais altos que os nossos a estarem alimentando as nossas mentes e que na Tua palavra possamos meditar para dela sermos avivados e fortalecidos na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço pelas instruções que o Senhor está nos dando para este novo tempo, para que a Tua igreja, ela persevere e ela possa vivenciar vitórias, como a Tua palavra mesmo diz, que os Teus planos são infinitamente melhores e maiores que os nossos, que os Teus planos é de nos dar um futuro de prosperidade, de esperança e não de desgraça, e que na Tua palavra possamos estar com os nossos olhos fitos a cada manhã. E para terminar, como diz Isaías 64, no versículo 4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, graças a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.